Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouco sobre o andamento aqui, né? Não só do canal, mas algumas coisas sobre como anda assim a minha vida, né? E como o trabalho criativo ele parece ser uma engrenagem essencial e talvez no meu caso como um artista criador seja realmente algo que faz uma grande diferença na maneira como se desenvolve certas coisas, né? Cada pessoa possui a sua vocação, né? E, e isso é algo muito particular, muito íntimo, né? O qual não deve ser imputado, né? Ou imposto por outra pessoa. Quando a gente fala de, por exemplo, orientação vocacional, o máximo que nós podemos fazer, justamente é como o nome diz, orientar. Mas a decisão da vocação só pode ser colocada pela própria pessoa, né? Porque a vocação é nada mais que, na sua última instância, o exercício de um chamado, né? E, no meu caso, essa vocação para a criação, é, já, já, já percebi com isso já, tem alguns bons anos, né? Vai fazer aí os seus 10 anos que eu estou nessa trajetória e me percebo cada vez mais nisso, né? Enquanto que nesses momentos agora, né, nesses últimos tempos, eu não tenho conseguido me dedicar tanto ao trabalho criativo, o que, por consequência, me faz com que eu me sinta mais cansado, né? Eu vou falar do trabalho de criativo com duas abordagens diferentes aqui nesse vídeo especificamente. Tanto do trabalho criativo, né, que gera algo, mas também do trabalho criativo naquela ideia de gerar soluções, né? Ou seja, é, um, uma pessoa que trabalha em campo, né, que atende as pessoas em casa e faz ajustes na parede, né, reparos, muitas vezes precisa improvisar certas situações para que ele possa atingir o seu objetivo. Nem tudo é dado por um manual e ele precisa explorar a sua criatividade para chegar a certas resoluções. Assim como o trabalho criativo tem a ideia de criação, de você pensar em criar um poema, um filme, uma peça de teatro, uma música. Todas essas coisas têm um viés criativo de alguma maneira, tá? Mas vamos tentar pensar na criatividade como esse aspecto que surge de dentro e realiza mudanças, soluções e modificações no mundo exterior. Mudanças assim claras, né? Mudanças perceptivas e mudanças para melhor, né? Então, esses trabalhos que são criativos, eles exigem mais da ativação de outros elementos que nós não costumamos usar, né? E é esse o ponto que eu quero tocar aqui nesse vídeo. Como eu estive passando por algumas mudanças, né, de rotina, eh, de, de atividades as quais eu tenho passado nesses últimos tempos, tenho caído muito no aspecto de reproduzir, né? Fazer coisas simplesmente por fazer, porque tem que cumprir alguns prazos, alguns horários, algumas tabelas, assim. E até então, tudo bem, né? Todos temos que lidar com essas coisas. Mas o que me pegou, na verdade, é que, junto a isso, né? Eu acabei também, por alguma razão, associando ao consumo de conteúdo da internet, né? Canais do YouTube, né? Instagram, essas coisas. E justamente o excesso desse consumo, sem uma atividade criativa, sem uma contraparte, sem uma ação que balize isso, né? Porque assim como o corpo ele consome alimentos e gera energia no processo, também a mente consome conteúdos e gera no processo entendimentos. Ou seja, o entendimento, a compreensão é a assimilação do alimento mental.
tá? Então tudo que a gente compreende é aquilo que o corpo mental assimila. Assim como no corpo, né, tem uma parte que ele assimila e outra parte que ele descarta. Assim também na mente, alguma coisa assimilamos, outra coisa nós descartamos. Seja porque nós não precisamos, porque é muito óbvio, ou talvez porque a gente ainda não esteja preparado para compreender, a gente não possui as ferramentas necessárias para compreender aquilo que estamos assimilando, né? Consumindo, melhor dizendo. Então, todo o consumo ele tem uma assimilação e um descarte. Só que acontece que quando esse consumo vai ficando excessivo, obviamente não vai ter mais o que assimilar, por chegar a um esgotamento, e isso vai gerar apenas um descarte sem, sem uma construção disso, tá? Então, o que eu tenho me deparado nesses últimos tempos é sobre o aspecto do trabalho criativo, quando falta, faz com que eu me sinta mais cansado, né? Eu imagino que isso seja assim para todos, né? Quando a gente faz um trabalho que é muito repetitivo, né? Como o Charlie Chaplin lá do Tempos Modernos, que fica só apertando os parafusos. Esse trabalho muito repetitivo, ele vai ocasionar, ele vai acarretar em um desgaste, que não é um desgaste físico somente. Ainda que nós descansemos, a gente vai se perceber muito detonados nesse aspecto. E aí que entra a colocação da mente em uma posição ativa, de realização. Nesse sentido, o trabalho criativo ele exerce uma função medicativa, sabe? Curativa, que nos ajuda a passar, a assimilar certas ideias, certos momentos, os quais muitas vezes nós não percebemos, né? Então, no momento que a gente está numa atividade muito executiva, assim, que acaba que a mente entra num estado passivo, porque ela só precisa executar. Uma atividade criativa quebra esse esquema, quebra essa mecanicidade. E o que mais desgasta o ser humano é estar mecânico, né? Assim como já falei aqui outras vezes, quando o Gustavo Corsão ele fala da separação que nós fazemos, né? Quando a gente chama um homem de motorista, o outro ele é um advogado, o outro ele é um pintor, e nos deparamos também com as mulheres que são secretárias, enfermeiras e qualquer outro tipo de profissão. E nós enxergamos essas pessoas apenas no campo da profissão que elas exercem, né? Isso é diminuir a nossa alma, assim como a mente também acaba diminuindo certas coisas para compreender um processo natural de fuga, de, de preguiça, uma preguiça mental que a gente possui. Então a gente acaba se relacionando com as pessoas apenas no nível superficial, no nível que elas se relacionam conosco, na nossa, em que o ofício delas interfere algo na nossa vida, por exemplo, né? Então, desse ponto de vista, a gente precisa aprender uma série de coisas, né, com esses antigos mestres que falam sobre a presença, sobre o contato com o mundo ao nosso redor, né, estar presente nas coisas que nós fazemos. E não somente isso, estar presente de uma forma ativa, né, colocando uma ação, tendo uma ação criativa, tá? Observando o mundo ao nosso redor, as ações que nós fazemos e perceber o quanto cada uma delas, cada um dos movimentos que nós fazemos está cercado de beleza, né? Muitas vezes a gente associa a beleza, por exemplo, de um tempo a um tempo ensolarado, e isso não é verdade, né? Porque há também beleza no tempo chuvoso, e a beleza está sempre presente dentro da natureza, porque a natureza não cria sem gerar beleza, tá? Então, esse aspecto específico da criação, como esse ato ativo de observar ao nosso redor, eu trato muito ele na formação Carta Jovem Poeta, que, como sempre, o link vai estar aqui na descrição. Caso você tenha interesse, é só entrar em contato conosco.
E esse Cartas do Jovem Poeta é um livro de Rainer Maria Rilke, onde ele, em uma série de 10 cartas, ele vai descrever elementos muito importantes para o trabalho criativo e para aqueles que têm essa afinidade com a poesia, com a literatura de forma geral. Bem, então o link vai estar aqui na descrição. Então, assim, o que eu tenho percebido é que no momento que eu estou fazendo muito trabalho criativo, eu não me sinto cansado, por mais que eu trabalhe mais, por mais que às vezes até eu perca algumas horas de sono, porque acabo entrando, né, na noite, isso não me esgota mentalmente. Enquanto o trabalho mecânico, sim, é algo muito que esgota muito mentalmente, né? E aí, claro, que a criatividade ela não é para sempre, né? Ela tem um momento também, assim como qualquer, vamos dizer, qualquer ciclo no corpo, ele também tem a sua duração, né? Ela vai ter, nós podemos estimular isso, mas vamos dizer assim, durante um dia a gente tem um certo limite desse trabalho, um limite daquilo que a gente pode seguir sendo criativo, vamos dizer assim. Então a criatividade ela precisa ser exercitada em última instância, é isso que eu quero dizer. E no momento que a gente está exercitando, há um limite para isso, a gente pode melhorá-lo ao longo do tempo e da prática. Tá? São essas questões. E no caso de eu estar trabalhando o tempo todo de forma inspirada, no momento em que terminam essas inspirações, o que é que sobra? Geralmente depois que a gente cria uma série de coisas, um monte de coisas, vem uma segunda etapa que é a organização dessas coisas, dessas informações. Então a organização, o trabalho organizativo, ele complementa o trabalho criativo. São como opostos complementares, duas faces de uma mesma moeda, né? A ideia pitagórica do equilíbrio, né, em que o rápido sucede o lento e vice-versa. Assim também a criatividade ela sucede à organização. Não dá para ter uma criatividade desorganizada e é difícil também você já criar de forma encadeadinha, né? É possível, mas não é, mas é difícil. Então, geralmente, o trabalho organizativo ele complementa o trabalho criativo, o trabalho contemplativo, tá? Então, como sugestão para vocês que acompanham aqui, sempre buscar relacionar essas duas atividades. Então, eu primeiro crio, né? E quando eu crio, a mente não é totalmente certinha, é meio assim caótica, porque vem uma efusão de ideias, né? E elas têm uma relação, mas não são diretamente relacionadas, né? Elas têm uma associação, vamos dizer assim. E a gente as associa por imagens, a gente as associa por similitudes de palavras, de cores, de formas, de aspectos, de representações, todas essas coisas. A gente tem essa semelhança que então dá-se na nossa mente criativa e depois o que acontece é que a gente precisa organizar essa maçaroca de informações que a gente vai puxando de dentro. Então, depois de um trabalho criativo, faz um trabalho organizativo, né? Pensar assim, por exemplo, escrever um poema e de repente me vieram vários versos desconexos. E eu preciso então agora ajustar eles para que eles fiquem o mais compreensível possível para aqueles que vão ler depois, né? Independente da ordem que eles surgiram para nós. Isso acontece muito no trabalho criativo. Às vezes se começa uma música por um refrão, ou né, pensando numa canção, né, claro, ou por alguma coisa, por alguma coisa que a criou, né? Um, um canto forte, uma cena específica, né? Pensando no teatro, mas ou então uma frase, né? E às vezes essa frase pode vir no final, então a gente já começa pelo final da, é, da música, do poema, enfim, da peça.
essas coisas que não são muito coerentes, assim, muito encadeadas, né? Então a gente começa da onde a inspiração manda para nós. E depois a gente tem que organizar isso, né? Essa confusão que veio, né? E se deixar levar por essa confusão, tá? Deixando que ela brote e depois dar um pause nisso, né? Parar um pouco esse fluxo e organizá-lo é uma das partes mais legais de todo o trabalho, que é você dar uma forma, né? Dar um molde àquilo e fazer aquilo ser algo compreensível, né? Com a prática, com o treino, as coisas vão se encadeando de forma certinha, né? Corretinha. Então você consegue começar pelo começo, depois passando pelo meio e indo para o final tranquilamente, como se fosse um fluxo de pensamento, vamos dizer assim, lógico. E claro, né, que a depender do tamanho e da extensão da obra, a gente vai ter que fazer isso várias vezes, né? Então, aí existe uma, uma multidão, né, vamos dizer assim, de formas de fazer. Se a gente pensar, se eu penso na peça como um todo, uma peça de teatro, eu penso nas cenas o que vai ter em cada cena. E depois disso eu começo a projetar cena a cena, como ela vai acontecer, como ela vai se suceder. E cada cena dessa pode ser criada de uma forma diferente, porque faz parte do processo criativo. Às vezes a gente não tem esse controle, e também querer controlar nesses casos é muita loucura, assim, muito desejo nosso, né, de ficar querendo controlar tudo. É justamente onde a gente não deixa a criatividade fluir e mata ela, tá? Então a criatividade precisa de um momento para ela, precisa de um espaço, e depois que ela fez o seu trabalho, nós organizamos esse trabalho, tá? Acabou que eu ia vir compartilhar algumas informações com vocês. Esse vídeo virou um vídeo sobre dicas sobre os processos criativos, né? Eu acho que esse é uma das dicas mais importantes que eu tenho para dar. Talvez eu faça algum outro vídeo sobre isso depois, mas acho que essa é a dica assim mais importante, né? Quando a criatividade vier, deixe que ela consiga fluir. Senão, do contrário, a gente não consegue ir até onde nós gostaríamos de ir, né? Chegar à expressão do que buscamos, tá bem? Então é isso por hoje. Caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer informação, deixa nos comentários, por favor. Tchau, tchau.